Agora eu vou fazer algumas observações muito importantes sobre o alfabeto do espanhol, especialmente para o aluno brasileiro. O alfabeto espanhol antes tinha 2 letras a mais. A che, que era essa combinação de CH, CH, e a L, que é essa combinação de 2 L's. Elas começaram a ser consideradas como letras em 1803, com a publicação da 4ª edição do Diccionário de la Lengua Española, o Dicionário da Língua Espanhola. Nesse dicionário, elas apareceram como letras separadas do C e do L. Mas em 1994, no 10º Congresso das Associações de Academias de Língua Espanhola, que foi em Madrid, na Espanha, ficou decidido que essas 2 letras iriam então voltar a ficar debaixo do C e do L no dicionário e que não apareceriam mais como letras independentes. Com a publicação da Ortografia da Língua Espanhola em 2010, as 2 deixaram de existir no alfabeto como letras. As palavras que começam com CH ficam na letra C, e as que começam com LL, ou L, ou WL, como a gente fala em espanhol, ficam na letra L no dicionário. Outra coisa importante é que em português a gente fala das letras como se fossem masculino. A gente fala o J, o H, o R, né? E por aí vai. Em espanhol, olha só, letras del alfabeto em feminino. As letras são feminino em espanhol. Então a gente fala la A, la B, la C, la D e por aí vai. Sempre feminino. O W, o W em espanhol, olha só, solo palabras de origen extranjero, ou seja, o W só aparece em palavras de origem estrangeira. Então, atenção, tá? E por último, uma consideração importante sobre a letra Q, que em espanhol tem o nome de Q. Ela sempre vai acompanhada de U igual ao português. Exemplos: que, quemadura, quieto, químico. Essas 4 palavras aí em espanhol têm o mesmo significado em português. Agora eu vou voltar em algumas letras do alfabeto porque eu tenho que mostrar algumas diferenças e semelhanças que são essenciais para o aluno brasileiro. Aqui, então, vou fazer algumas considerações sobre o som de algumas letras que são particularmente importantes aqui para nós. Eu não sei se você reparou enquanto a gente viu as letras do alfabeto, uma por uma. Inclusive eu falei isso, mas a gente tem que chamar a atenção para o aluno ter segurança. A B e a V têm uma coisa em comum. Olha só. A B também pode ser chamada de B alta. Alta é alta em português. E a V também pode ser chamada de B baja. Baja em espanhol é baixa em português. A B pode ser chamada de B larga. Larga é longa em português.
E a U pode ser chamada de B corta. Corta é curta em português. Essas duas letras têm o mesmo som. A letra V, que em espanhol se chama V, tem sempre o mesmo som da letra B em espanhol, que é o mesmo som da letra B em português também. Então, onde houver um V em espanhol, você pronuncia como B, sempre. Aqui uma coisa muito importante. O som do C e do Z. C e Z em espanhol. Quando eu li essas letras, enquanto a gente viu o alfabeto todo antes, eu pronunciei o som inicial delas com som de S. S. Eu disse C e Z. C, Z. Tudo bem. Só que essa pronúncia é usada nos países da América Latina. Na Espanha, a pronúncia dessas duas letras é diferente. É o chamado som interdental, aquele em que a gente coloca a ponta da língua para fora da boca, entre os dentes superiores e inferiores. Eu vou mostrar direitinho. Só vou abrir um parênteses rápido agora. Como eu também sou professor de inglês, eu tenho que estabelecer uma equivalência aqui. Se você aí que está assistindo o vídeo já estudou inglês, saiba que o som da C e da Z na Espanha é igual ao do TH em inglês, quando ele é pronunciado como th, com um som interdental. Por exemplo, nas palavras thanks, month e theater. Mas se você nunca estudou inglês, fica tranquilo, porque eu vou te mostrar agora como é a pronúncia. Olha só. C, F, Z, Z. Essa é a diferença da pronúncia das letras isoladas. Mas dentro de palavras, a C pode ter sons diferentes. O som do C em espanhol é igual ao português. Olha a tabela. Temos a coluna ejemplo, que é exemplo, e a coluna sonido, que significa som. Em casa, colega e quatro, a letra C tem som de K, né? Ou seja, quando ela vem antes de A, O ou U, ela tem som de K. Em cerdo, que significa porco, um animal porco em espanhol, e em cierto, o C pode ter tanto o som de S, cerdo, cierto, quanto o som interdental, cerdo, cierto, né, na Espanha. Esse som interdental predomina na Espanha e o som de S é usado na América Latina. Por isso, as siglas que eu coloquei aí dentro, dos parênteses, LATAM é Latinoamérica, que é América Latina, e ESP é Espanha. Eu uso essas siglas, em todos os meus vídeos, é um padrão. E elas são usadas em muitos dicionários também, tá? Agora, vamos dar uma olhada na Z, na letra Z.
Esse Z ou vai ter som de S na América Latina ou som interdental na Espanha. Olha só. Sapato, América Latina, ou zapato, Espanha. Laço, América Latina, ou lazo, Espanha. Cazuela, América Latina, ou cazuela, Espanha. Sapato significa sapato em português mesmo. Laço significa laço em português também. E cazuela significa caçarola em português, só para vocês saberem. Então, legal. Eu ensinei as diferenças aqui de pronúncia do C e do Z em espanhol. E aí vem a dúvida do aluno. Qual pronúncia eu devo escolher? A da América Latina ou a da Espanha? A resposta é simples. A que você mais gostar. O importante é que você, como aluno, saiba que, por exemplo, se você gosta da pronúncia da América Latina e tem um professor que usa a pronúncia espanhola e que não te deixa falar com a pronúncia da América Latina, que fica te corrigindo toda hora, você já tem um bom motivo para mudar de professor. Se você não gosta da pronúncia da Espanha e não se sente à vontade com o som interdental, então pronto, está escolhido. Da mesma forma, se você gosta da pronúncia espanhola, mas tem um professor que usa a pronúncia da América Latina e que fica te falando que a pronúncia da Espanha é isso, é aquilo, que é feio e tudo mais, você tem um bom motivo para trocar de professor também. Essa escolha é sua e o seu professor tem que respeitar a sua preferência. Vamos dar uma olhada em todo o alfabeto, só que agora eu não vou falar o nome das letras. Eu vou falar como elas são pronunciadas, que som elas têm. A gente já viu a equivalência entre o U, o V e o B, e os sons da C e da Z, do C e do Z em espanhol. Agora eu vou explicar o som de todas as letras do abecedário. Por isso o título, Sonidos de las letras, ou seja, sons das letras. Vamos lá. A letra A tem o mesmo som de português. A. A letra B também. A letra C, a gente já viu, é igual ao do português. Antes de A, O, U tem som de K, 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 Q. Antes de E e de I tem som de S, ou, a diferença, o som interdental na Espanha. C, si ou C, si. A letra D tem o mesmo som do português. Porém, na Espanha, quando ela vem depois de vogal, no final da palavra, quando ela é a última letra, ela é pronunciada com um som interdental. Olha os 3 exemplos aí. Madrid, usted, ciudad. É o mesmo som interdental da C e da Z que eu mostrei antes. A letra E tem um som um pouco mais fechado, como o E da palavra dever, E. O pessoal do Nordeste do Brasil, que pronuncia as vogais bem abertas, tem que tomar bastante cuidado aqui, tá?
A letra F tem o mesmo som do português. A letra G tem diferença. Quando ela vem antes de A, O ou U, ela tem o mesmo som do G em português. Gato, gorila, gusto. Mas quando ela vem antes de E ou de I, ela tem o som de R em português. É aquele som de garganta. General, gigante. Para sua informação, as palavras gato, gorila e gigante significam a mesma coisa em português. A palavra gusto significa gosto e a palavra general significa geral. A letra H não tem som, é muda, como em português. A letra I tem o mesmo som do português, não tem diferença. A letra J é diferente em espanhol. Ela sempre é pronunciada com o som de R do português, quando o R vem no começo da palavra. Não importa se o J em espanhol vem no começo, no meio ou no fim da palavra, o som é sempre R. Olha os exemplos no quadro. Jardim, paisaje, jirafa, joven, juego. Em todas as palavras, o som do J é R. É o som de garganta. É o mesmo som da letra G em espanhol, quando ela vem antes de E ou de I, nas palavras general e gigante, que eu coloquei como exemplo antes no quadro da letra G. As palavras jardim, paisaje, jirafa, joven e juego em espanhol significam jardim, paisagem, girafa, jovem e jogo, respectivamente, em português, só para você saber. A letra K tem o mesmo som do português. É igual. A letra L tem o mesmo som do português também quando vem antes de vogal. A, E, I, O, U. Olha os exemplos. Ladrón, elegir, alimentación, lobo, lugar. O L aqui é igual. Porém, o L tem uma diferença de pronúncia se ele vem entre vogal e consoante, ou se ele vem depois de vogal sem nada, no fim de uma palavra, por exemplo. Olha o quadro. Almuerzo, el, difícil, fútbol, último. Para produzir esse som do L aqui, a nossa língua tem que encostar no céu da boca. Eu vou repetir. Almuerzo, el, difícil, fútbol, último. Essas palavras significam almoço. El é o artigo masculino. Quando eu falo el país, significa o país em português. Difícil é difícil. Futebol é futebol. E último é último em português. Treina bastante a pronúncia do L, hein? É importante. A letra M tem o mesmo som do português. A letra N também é igual ao português. Essa letra, a N, equivale ao nosso NH, como, por exemplo, na palavra ninho. Vamos dar uma olhada nos exemplos. Montanha, aranha, muñeca. A N tem sempre o mesmo som do NH em português. Para que você saiba, as palavras montanha e aranha
significam montanha e aranha em português. Já a palavra muñeca é o que a gente chama de falso amigo, ou seja, são aquelas palavras que parecem, mas não são. Muñeca, em espanhol, significa boneca em português. A letra O é pronunciada um pouco mais fechada, não é O aberto, e sim O. O. A letra P tem o mesmo som do português. A letra Q também é igual ao português. A letra R tem diferença. Olha o quadro. Quando ela vem entre vogais, tem o mesmo som que em português. Caro, corona, cerilha. O R aqui é igual ao nosso. Caro significa caro, corona significa coroa e cerilha significa fósforo em português. Mas se o R vem no começo da palavra, ele tem um som vibrante múltiplo. Eu vou explicar. Som vibrante múltiplo é aquele em que a ponta da língua encosta no céu da boca e vibra, produzindo esse som aqui, ó. R, r. Olha os exemplos. Rato, real, rincón, rotación, rueda. A palavra rato é um falso amigo em espanhol. Ela significa momento. Um rato é um momento. Real significa real, de realidade. Rincón significa canto, canto de lugar, um cantinho. Rotación significa rotação. E rueda significa roda. Se a palavra tiver dois R's juntos, a pronúncia é o mesmo som vibrante múltiplo. Olha só. Borrador, correo, arriba, hierro, arruga. Borrador significa apagador, apagador de quadro ou a borracha de apagar a escrita. Correo é correio, arriba significa acima, hierro significa ferro e arruga é ruga em português. A letra S tem o mesmo som do português. Só uma coisa importante aqui. Em várias regiões da América Latina e da Espanha, essa letra pode ser aspirada quando ela está no final da sílaba. Olha a frase. Estoy buscando la aspirina. Em várias regiões, o pessoal vai falar o som do S aspirado. Estoy buscando la aspirina. É uma variação possível do som do S em espanhol. Na letra T tem diferença. Ela não é pronunciada como o T quando vem antes de I em português, que tem aquele som de T. Por exemplo, quando a gente fala tirar, tinha. O T em espanhol é pronunciado como o T em português quando ele vem antes de A, E, O ou U. Por exemplo, tempo, tatuagem, toalha. O T nessas palavras tem som de ta, te, to, tu, t, e não tch. Em espanhol, o som é sempre esse. Olha só. Tabaco, teja, tiempo, toalha, túnel. Com exceção da palavra teja, todas as outras são palavras que parecem
e que são a mesma coisa sim em português. Não são falsos amigos. A palavra teja significa telha em português. A letra U é pronunciada igual ao português. A letra V, ou UE, como ela é chamada em espanhol, tem o mesmo som de B. A gente já viu ela aqui nesse vídeo em detalhe. A letra W, ou W, em espanhol, pode ter dois sons. Tem som de B quando aparece em palavras de origem alemã, como, por exemplo, wolframio. Wolframio é um elemento químico também conhecido como tungstênio. Quando ela aparece em palavras de origem inglesa, ela tem som de U. Exemplo: waterpolo. E muitas vezes, nesse caso, tem gente que reforça esse U com um G antes. Waterpolo. Como não tem jeito da gente saber sempre a origem das palavras, o melhor é aprender estudando cada caso. Mas lembra que ela só é usada em palavras de origem estrangeira, que são muito poucas. A letra X, ou X, em espanhol, tem som de KS em português. Flexible, extensión, máximo. Em algumas regiões, ela pode ser pronunciada como S também, mas o som mais comum é de KS. Essas três palavras significam flexível, extensão e máximo em português. Elas não são falsos amigos. Atenção para uma exceção importante. O país México e a nacionalidade mexicano são pronunciados com som de dois R's em português. México, mexicano. Mexico é só em inglês. Aqui é México, mexicano. O Y, ou Y em espanhol, é pronunciado como I quando é conjunção ou quando vem no final da palavra. Olha a frase. Ella es inteligente y bonita. O Y aqui é uma conjunção. Em Uruguai e rei também tem som de I porque está no fim da palavra. Quando vem no meio de palavra, a pronúncia varia dependendo da região. Olha só, eu peguei duas palavras, mayo e desayuno, que significam maio, mês de maio, e café da manhã, desayuno. Eu coloquei a pronúncia como se fosse em português, de acordo com a região. Na Espanha seria mayo e desayuno. Na Argentina, Uruguai e em algumas outras regiões seria macho, como se fosse um som de J em português, ou macho, como se fosse um som mais próximo de CH em português. Desayuno ou desayuno. Eu particularmente acho que é mais próximo um pouco do som de CH. Mas tem professor que ensina como se fosse de J, próximo também. No México e em alguns países da América Central, o Y aqui assume um som que é bem próximo do DJ em português. Mayo, desayuno.
A letra Z, ou Z em espanhol, a gente já viu antes. Tem som de S na América Latina e som interdental na Espanha. Só para completar a parte de sons, eu vou falar desses dois dígrafos aqui, que, como eu falei antes, eram consideradas como letras que se chamavam che e elle, mas que agora não são mais. Um dígrafo é uma união de duas letras que representa somente um som. Comecemos com o CH, ou CH em espanhol, a antiga letra che. Temos 3 palavras aí no quadro como exemplo. Muchacho, que é rapaz, menino, moço, em português, né? Chiste, que significa piada, e chubasco, que é aquela chuva forte, repentina, né? Ou um aguaceiro, como a gente fala em português. Se você olhar na coluna Sonido em português, vai ver que o CH em espanhol é pronunciado como TCH em português. Esse som ch, muchacho, chiste, chubasco. Aqui a combinação LL, a antiga letra L do alfabeto espanhol. Ela pode ser pronunciada de 3 maneiras diferentes, dependendo da região. Outra vez temos 3 palavras na coluna ejemplo. Bombilla, que é lâmpada. Calle, que significa rua. E o verbo llover, que é chover. Olha só. Na Espanha, a pronúncia dessas palavras seria bombilla, calle, llover. O som do L duplo aqui seria igual ao do LH em português. Na Argentina, no Uruguai e em algumas outras regiões, a pronúncia seria com som de J em português. Olha só. Bombicha, cache, chover. Ou com um som que é parecido ao do J, mas que alguns acham que é mais próximo do CH em português, como eu. Bombicha, cache, chover. No México e em alguns países da América Central, a pronúncia do L duplo seria como DJ em português. Bombilla, calle, llover. É importante reparar que, tirando o som de LH da Espanha, essas duas pronúncias aqui são as mesmas variações de pronúncia do Y em espanhol, como eu mostrei antes. Aqui eu vou responder 2 perguntas que todo aluno faz quando tem que falar ou escrever endereços de internet. Aqui eu coloquei a palavra ejemplo como um exemplo mesmo. Qualquer nome de qualquer domínio poderia aparecer no lugar dela, tá? Olha lá. O www, como a gente fala em português, vira 3W em espanhol. Então, não precisa falar www. Esse endereço aí é falado assim: www.ejemplo.com. E por último, o arroba, que em espanhol é arroba também.
mas como vocês já viram, é pronunciado diferente. E eu coloquei esse R duplo aí em vermelho, não foi à toa, não. Ele tem aquele som vibrante múltiplo que eu mostrei antes. Então a pronúncia é, vou repetir, arroba, arroba. É isso aí, estudem bastante.